Então, beleza. Então, hoje é aula de telecom do dia 14 de abril. Começando aqui. Então, a gente vai fazer a correção da atividade online. Então, vamos por uma. Gente, como eu estou aqui no sistema no Word, se alguém tiver alguma dúvida, abre o áudio e pergunte, tá? Por favor. Porque às vezes eu não ouço barulho de envio de mensagem, tá? Ou se alguém vê aí para mim e me fala, ó, tem pergunta aí e tal, beleza? Então vamos lá. Na número um, ele fala aí acerca dos sistemas de transmissão de informação, julga os itens a seguir. Modulação é a alteração sistemática da forma de onda portadora de acordo com as características do sinal modulante, né? Então, sim, né, ela está totalmente correta. Por que que ela está correta? Porque nós temos duas coisas. Nós temos o sinal modulante e o sinal modulado. Deixa eu abrir aqui minha prancheta. Espera aí. Vai abrir. Conta até 10. Se alguém quiser contar uma piada, também vale. Alguém sabe o que significa um pontinho amarelo no meio do mar? É piada nova, gente. É o Bob Esponja. Pô, não precisava acertar. Só que caralho, esse programa vai abrir mais não? Foi tão ruim que eu ri, mano. Caralho. Pode contar pra Patrick aí, dá tempo. Cara, as melhores piadas é as dos pontinhos e a melhor piada de todas é do elefante cinza. Vocês já viram? Já conhece, Thiago? Isso demais? Depois procura aí no YouTube, piadas de elefante cinza. As melhores que tem. Só testar aqui. Beleza. Eu nem lembro mais a questão, mas vamos lá. A onda modulante. Então a gente tem que lembrar que nós temos uma onda. Nessa onda aqui a gente tem o sinal, né? Que é o. Aqui nós temos o sinal modulante, ou seja, a onda modulante, e eu vou ter, junto com esse sinal, obviamente, vai vir alguma coisa, né, um sinal qualquer. E aí eu vou fazer a junção deles, que eu não vou desenhar, porque senão vai ficar muito bonito o meu desenho em 3D, né? Então eu tenho o meu sinal modulante e tenho o meu sinal, no meu caso, o meu sinal original. Né? Então, voltando lá, modulação é a alteração sistemática da forma de onda portadora. Então, quem que é a minha onda portadora lá vai ser a onda original com as características do sinal modulante, né? Ou seja, é a junção desses dois aqui. Então, está correto. Ok, número 1? Ok. Olha. Na número 2, teve um pequeno problema aí de Ctrl+C, Ctrl+V na hora, né, da questão. Gente, só um detalhe, Ctrl+C, Ctrl+V. Na verdade, todas essas questões são Ctrl+C, Ctrl+V. De onde que eu tirei? De sites de concursos. Então, todas essas questões são questões de sites de concursos públicos. São concursos da Petrobras, concurso da Anatel, concurso da Força Aérea Brasileira de Telecom, concurso da Caixa e concurso da CEMIG. Tá? Então, todos esses são questões aí. No sistema PCM, após a amostragem da informação, há uma etapa em que os níveis das amostras são convertidos para valores discretos, né? Em conformidade com a característica do modulador. Então, o que acontece? Quando se fala em valores discretos, nós temos dois tipos de valores. Nós temos valores contínuos e temos valores
discretos. Qual que é a diferença entre eles? A diferença é simples. Quando eu faço isso daqui, opa, puta merda. Quando eu faço isso daqui, eu estou em valores, eles são denominados valores contínuos no tempo. Por que são contínuos? Porque eles variam de 0 e 1 e isso não altera jamais ao longo do tempo. Quando eu tenho uma onda qualquer, essa onda, ao longo do tempo, os valores são alterados de acordo com a minha tensão. Então, esses valores aí, eles são denominados valores discretos. Isso são valores denominados discretos. Então, depois da amostragem, se você acabou de passar pela amostragem, se você está no sistema PCM, o sistema PCM está aqui em cima, ó. O sistema PCM ele é digital. Então, logo depois do digital, que você passa pela amostragem e vai vir logo em seguida nos seus valores discretos, então os seus valores, né, esses níveis de amostras, que são esses níveis de amostras aqui, eles são convertidos. Então, se você tem a conversão, né, daqui para cá, você tem o quê? Você tem uma decodificação, né? Que nesse caso é a letra B, C e D ao mesmo tempo. Me desculpem o erro aí, tá? Então, nós estamos no sinal PCM digital, depois da amostragem, os sinais são convertidos para valores discretos. Converter sinal PCM para valor discreto significa decodificar, tá? Número 2, ok? Alguma dúvida, pergunta? Tá ok. Ok, os demais também, tranquilo? Só o Marcos que responde? Beleza. Joia. Na número 3, deixa eu já apagar isso daqui. Pronto. Opa. Técnicas de modulação são utilizadas em sistema de telecom com o objetivo de transmitir sinais de baixa frequência. Ok. A longas distâncias. Até aqui está perfeitamente correto, né? Baixa frequência, longa distância. Considere que os sinais representados na figura estão modulados por meio da mesma técnica de modulação. A diferença entre as formas de onda 1 e 2 nesta ordem se deve. Então, ele quer saber em relação ao índice de modulação ou a quantidade em relação à frequência, né? Então, voltando aqui, o que a gente tem? Deixa eu aumentar aqui. Olha só, em relação à frequência, né? A gente frequência aqui, a quantidade de ondas aqui daqui, a gente não pode falar nada. Nem que aumentou, nem que diminuiu, e se tiver aumentado ou diminuído, ainda é mínimo. Né? Porque o que está acontecendo? Ele apenas está fazendo um índice, um índice gradual, que é esse índice, essa curva aqui, em relação a essa curva aqui para baixo. Né? Então, conclusão até então, quanto a aumento ou diminuição de frequência, eu nada posso dizer, não dá nem para ver isso, né? A não ser que a figura esteja totalmente perfeita para ver essa alteração, né? Mas aí ele fala do índice de modulação. Então, o que é índice de modulação? O índice de modulação é quando você tem o seu pico recorrelacionado a o seu pico menor, seu pico maior que o seu pico menor da sua onda, né?
E esse índice de modulação, que é denominado como Mi, ele é medido da seguinte maneira, onde você tem a amplitude máxima menos a amplitude mínima dividido pela amplitude máxima mais a amplitude mínima. E aí é onde você tem. Então, aqui seria a nossa amplitude máxima da onda. E aqui, nesse caso, seria a amplitude mínima da onda, né? Nesse outro caso aqui, eu tenho aqui ainda continua a amplitude máxima e aqui embaixo eu tenho a minha amplitude mínima da onda, né? Então, isso daqui é o que difere essa diferença, né? No caso está aqui, é o que difere o nosso I, que é o nosso índice de modulação, ou também alguns livros trazem como Mi, tá? É mais comum em livros específicos de sinais e sistemas a gente achar Mi para índice de modulação. Em livros de princípios de telecomunicações, a gente vai achar como I. É a mesma coisa no final, tá? Então, o que acontece? Se a gente observar o índice de modulação de um para outro, essa diferença do índice de modulação, daqui para aqui, ela aumentou. Porque se eu tinha daqui até isso daqui era o meu índice, agora ele está muito maior, a diferença se tornou maior, né? Então, de acordo com a alternativa lá, teve um aumento do índice de modulação, né? O que seria a letra B, uma diminuição? Uma diminuição seria justamente o contrário, né? Seria se eu tivesse uma terceira onda aqui, meu gráfico é sempre lindo, e esse índice fizesse aqui, né? Aqui a onda toda, tá? Ou seja, se eu tivesse apenas essa diferença. Então, aqui eu tinha um, aqui é maior e aqui o I é o menor entre os três, né? Se fossem os três gráficos iguais, meu gráfico fosse perfeito também. Os outros é que estão errados, o meu está correto, tá? Brincadeiras à parte, mas isso é a diferença do índice de modulação. Então, do gráfico 1 para o gráfico 2, essa diferença aumentou, né? Que é o que ele pergunta aí, a diferença entre as formas de onda. Então, letra A. Ok, número 3. Ok. Joia. Número 4. A 4 é muito fácil, né? Acredito que todo mundo conseguiu tranquilamente, de tanta gente ver também. Os sinais escritos abaixo são sinais de modulação. Então, deixa eu pegar isso daqui. Deixa eu fazer isso daqui. Beleza? Deixa eu mandar para cá. Deixa eu aumentar aqui. Bom, o que acontece aqui, ele pede as características das formas, né? Do sinal binário, o que, que ele representa cada uma. Bom, no item 1, todos, a gente pode observar que os três tipos de ondas se mantêm. Quando eu troco de nível de 1 para 0, esse daqui está zerando. Ou seja, eu estou mexendo na amplitude. Se eu mexo na amplitude, eu estou em ASK. Nesse daqui, quando faz a troca de nível, eu estou mudando a minha fase. Mudar a fase significa PSK. E nesse daqui, eu estou, quando muda de nível, o que está acontecendo? A minha frequência está diminuindo. Então, se eu mexo na minha frequência, eu trabalho com FSK. Então, alternativa ASK, PSK, FSK, que é a alternativa APF, APSK.
PF, alternativa letra C. Ok, essa, muito tranquilo? Ok. Ok? Então, joia. Vamos lá, número 6. Observe a seguinte figura que representa dois sinais recuperados de uma modulação PAM. Alguém sabe me dizer o que era a modulação PAM, modulação PAN? O que é o PAM? Gente, modulação PAM, o que é? Vocês responderam, não sai daqui também não. Tem alguém digitando? Tem. Então, bora lá. Modulação por amplitude de pulso. Tá, mas eu quero explicação. O que é modulação por amplitude de pulso? Não entendi. Eu nunca vi isso na vida. Me explica. Explica aí, Eric. Mandou para você. PAM, me explica. PAM é quando você inverte o sentido do seu sinal? Não. PAM é apanhar os tracinhos, assim, ó. Ah, tá. Não, tudo bem, tudo bem. Eu ainda não entendi, porque eu não conheço esse Não, é que você tem a onda lá, né? A onda, né? certo? Rodando assim. Aí tem os pontinhos, né? Que é o sinal de amostragem. Aí quando você liga o sinal de amostragem no instante de amostragem lá embaixo, assim, do gráfico, aí você tá traçando o PAM. Lá embaixo do gráfico. O que é lá embaixo do gráfico? É no eixo X. O que a gente não trabalha com eixo X e onda? É o Instante de tempo. amostragem? Tempo de amostragem, isso. Então, de acordo com o tempo de amostragem e de acordo com as amostras da onda, determinada de quantos em quantos segundos? Segundos, sempre. Telecom sempre trabalha de 1 em 1 segundo, graças a Deus, isso ainda não mudou. Eu vou ter segundo a Rita, eu vou ter os tracinhos, que aí sim, esses traços são os nossos sinal PAM. Certo? É isso que eu falei. Perfeito. Agora eu entendi o que você tinha falado. Ah, bom. Vamos lá. Então a gente tem a modulação dos tracinhos, PAM, e mostra um erro conhecido como aliasing. Ou seja, essa forma de onda aqui é quando a gente tem um erro naquela detecção dos sinais amostrados, né? O que deveria ser uma onda bonitinha, ele dá um erro aí, dá uma defasagem violenta. Pergunta: o que isso causa no sinal? O que vai acontecer lá no receptor? Lembrando que isso é transmissor, porque eu estou num PAM. O que vai acontecer no receptor? Como que o cara vai Perda ouvir de a informação. mensagem? Oi? Vai causar perda de informação. Vai cortar a onda indiferente. Não, Não. não. Anti-aliasing. Aliasing. Como é que é? Aliasing. Deformar a onda? É isso aí. Para sua decepção, o cara no final vai ouvir a onda perfeitamente. Pois é, sacanagem. É brincadeira, Ian. Gente, é o seguinte, o sistema ele é tão inteligente, tão legal, que quando acontece o aliasing, que é essa defasagem do sinal, na verdade eu fiz uma pergunta de sacanagem, eu nem deveria ter feito, né? O que acontece no final do receptor? Nada.
Na verdade, eu deveria ter feito a pergunta assim: o que acontece com o sistema? Aí sim, Iago, o que acontece com o sistema? O que essa onda indica? Peraí, eu não sei qual parte que você quer que eu fale. Criei o sinal, falei, o sinal foi criado. Lá no sistema, o sinal viu que deu um aliase, ou seja, deu um erro de. Deu um desvanecimento do sinal ali. Aconteceu esse aliase. Lembra lá da reflexão, da, Uhum. da interferência? É isso daí, ó. Acontece isso. Deu isso. O sistema sabe exatamente que aconteceu isso. Como? Porque ele tem ele parametriza todo o sinal. Ele sabe que o sinal não está chegando conforme deveria ser. O que ele faz? Corrige ou corta? Eu acho que corta. Antes de mais nada, para não ter problema, ele corta. Para depois tentar corrigir se não tiver alguma outra opção, tá? Porque o sinal entende o seguinte: é muito melhor não chegar a informação do que chegar a informação cortada. Então, voltando tudo, o aliasing faz acontecer degradação no sinal. Essa degradação é de acordo com algum desvanecimento, que é aquelas interferências. Essa interferência pode ser gerada por ruído. O ruído vai fazer chegar alguma coisa errada lá no receptor. Isso não, o sistema não pode deixar. Então, a primeira coisa ele faz, ele tenta cortar. Se o erro persistir, é porque ele entende que o ruído faz parte do processo. Aí ele tenta corrigir para o final a gente conseguir ouvir ou receber o pacote perfeitinho. Tá ok o aliasing? Funcionamento do sistema nele? Ah, sim. Então, joia. E aí ele pergunta logo embaixo, né? Para evitar o erro, a quantidade de amostra deve respeitar o teorema de Nyquist. Isso é muito importante. O qual afirma que a frequência de amostragem deve ser. Isso daqui, inclusive, já fizemos atividade. Regra mundial. Frequência de Nyquist quer dizer que deve ser igual ou maior do que duas vezes a frequência de informação, ou seja, a frequência de envio, do que a menor frequência, né? Então, o NARC sempre trabalha. Peraí, qual que é a sua frequência aí que você está trabalhando? Ah, beleza, então eu vou trabalhar igual que a maior que você está trabalhando ou duas vezes ela, né? Então, isso é regra, não tem discussão, é decoreba mesmo. Então, a letra C, tá? Ok, número 5. Gente, ok? Sim, claro. Beleza. Beleza. Então, não se esqueça nunca. Trabalhar o teorema de Knight significa trabalhar igual ou o dobro da maior do que a onda emissora. A figura na número 6, a figura apresentada é um tipo de modulação digital por deslocamento de fase, utilizar a tecnologia EDGE, que permite a transmissão de 3 bits por símbolo. Então, se a gente observar, realmente, né, a gente vai ter aqui, opa, cadê meu mapa, que eu tanto amo? Aqui eu vou começar a trabalhar realmente com 3 bits por símbolo. Aqui, aqui eu tenho 3 símbolos, e assim por diante. Eu vou começar a rotacionar isso daí, né? Bom, o que mais ele fala para nós? Quanto a essa modulação, é correto afirmar qual é o tipo de modulação? Bom, é o seguinte, cada ponto desse daqui é um ponto que se refere ao quadrangular. O quadrangular
é aquele ponto, não sei se vocês estão lembrados, que a gente viu, parecido lá, é o QAM, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, né? Isso é um diagrama de fase do nosso sistema QAM. Esse daqui é o mesmo esquema, só que de uma maneira distinta, já em cima da nossa onda. Então, nós temos quantos pontos aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 8 pontos a nível de 3 bits. Então, eu estou em 8 PSK. Aí é que vem a pergunta. Eu sei que é PSK porque a resposta única que me dá 8 é essa daqui. E se aqui eu tivesse, por exemplo, 8 FSK? E se eu tivesse, por exemplo, 8 QAM? Pergunta, qual vocês marcariam? 8 FSK, 8 PSK ou 8 QAM? E por quê? Gente, vocês estão dormindo? Bora! Qual que é a pergunta, PSK, Fábio? Nessa imagem, nessa figura, nós estamos trabalhando em 8 modulações, né? Porque eu tenho 8 pontos na onda aqui, a nível de 3 bits. Beleza. A resposta que eu sei é 8 PSK. Por que 8 PSK? Porque são 8 níveis que está trabalhando aqui. Beleza. E se eu vier e alterar aqui as opções e colocar 8 FSK, 8 PSK e 8 QAM, qual seria a resposta correta agora? 8 FSK, 8 PSK ou 8 QAM? Por quê? Nenhuma, porque precisa de mais informação para você saber qual que é. Somente com esses dados aqui, não é possível a gente identificar nada. Eu preciso de mais informações, tá? Única coisa que eu sei é que eu estou trabalhando a nível de 8 modulações. Mais nada. Ah, mas é PSK ou é FSK? Não sei. Ele não me dá informações suficientes, né? A única informação que ele me dá para eu começar a pensar em tratar alguma coisa é aqui, ó, ED. Por ser ED, tecnologia ED 2G, né? Consequentemente, ou eu estou em FSK ou eu estou em PSK. Em QAM não, porque QAM ela é um pouquinho mais rápida do que a ED, tá? Vai lá para 3G já. Mas mesmo assim eu não posso afirmar nada sem as informações. Ok, isso daí? Ok, número 6? Mas o que seria esse deslocamento de fase que está falando aí no enunciado? Não seria por causa que é PSK? Não, não. O deslocamento de fase é quando você tem as fases aqui, ó, é as fases se deslocando entre elas. Ora, eu Sim, tenho entendi. bit 000, 001, 01, 010 e aí vai rodando. Isso é o deslocamento de fase, Ok. tá? Não confunda, eu entendi isso. Ótima pergunta, Marcos. Deslocamento de fase não significa modulação de fase. Modulação por fase, PSK. Perfeito. Deslocamento de fase, todas elas fazem. Aqui a M, a FSK, DPSK, tudo vai trabalhar com esse deslocamento de fase aqui. Ó. O que vai acontecer é que, se for FSK, vai reduzir a frequência no deslocamento de fase. Se for PSK, vai mudar a fase. Se for na ASK, vai alterar a amplitude.
e assim por diante. Tá ok? Top. Joia. Então, excelente pergunta, Marcos. Excelente. Então, vamos voltar mais uma vez. Uma coisa é a gente falar de deslocamento de fase, que são essas fases sendo deslocadas. Outra coisa é nós falarmos de modulação PSK. Uma coisa é outra coisa. Show. 7. A radiodifusão comercial em FM, que vai de 88 a 108 MB, é estipulada para cada emissora com largura de faixa de 180K. Beleza, até aqui, ok? E uma banda de guarda de 10K em cada lado. Bom, então, quando a radiodifusão é estipulada para cada emissora uma largura de faixa de 180, na verdade, não é só 180, então. Porque se eu tenho 10 para cada lado, olha só o que vai acontecer. O que vai acontecer é, se ele me fala que eu tenho largura de banda no total 180 kHz aqui, e eu tenho uma banda de guarda aqui de 10 e uma banda de guarda aqui de 10, na verdade, a minha largura de banda ela é de 200K. O que significa 200K? Significa que a operadora anterior não entra nesse ponto aqui, e a operadora posterior não vai entrar nesse ponto meu aqui, que é a minha banda de guarda aqui, ó, né? Então, até coloquei aqui errado, aí. Então, eu tenho 180 mais os meus 10, que isso daqui vai se transformar, então, numa largura de 200K para cada, né, para cada emissora. A fim de evitar a interferência, justamente, porque eu tenho 180, 10 para baixo, 10 para cima, ninguém entra nesses 10, para não ter interferência. Propósito. E isso, gente, não só FM, tá? Isso todas as operadoras de telecom fazem isso. Se a gente pegar para comunicação de rádio, faz isso, a AM faz isso, FM faz isso, o próprio sistema de comunicação móvel faz isso. Todo mundo faz isso, tá ok? Nesse caso, o número máximo de emissoras poderia ocupar o espectro. Bom, então tá simples, né? Então, se ele fala aqui para nós que está nessa largura aqui de 180, e desse 180 a gente está calculando aí que nós temos os 2 para mais, 2 para menos. Então, quer dizer que nós estamos trabalhando em 200K. Se nós trabalhamos em 200K e sabemos que a operadora vai de 88 a 108. Nisso nós temos largura de banda de 20 mega, porque ele trabalha em mega aqui, ó, né? Está trabalhando em mega. Então, se ele trabalha em 20 mega para 200, então beleza, é só eu pegar esses 200K e distribuir em 20 mega. Então, se eu tenho os meus 20 mega dividido pelos meus 200K, eu vou ter aí 100 operadoras trabalhando nessa faixa de frequência, nessa largura de banda aí estipulada pela radiodifusão. Tá ok? Ok. Então, como que vai funcionar a distribuição? Aí é que eu tenho uma pergunta bem simples. Qual que é a primeira operadora? Aqui. Vou distribuir em 100 aqui, né? Aqui eu tenho a faixa de 88 e aqui eu tenho a de 108. A próxima vai ser quanto?
110? Aham. É 108 mais 200. Não, peraí. 128? Não, gente, peraí, vocês estão entendendo errado. Peraí. Olha só, vamos voltar. Se entenderam errado. A largura, vamos por partes. A largura de banda para cada. Vamos voltar para cá. A largura de banda que ele fala para nós é essa. Vai ser Isso 88,2. daqui é uma largura de 20 MHz. Certo isso? Certo? Beleza. Beleza. As operadoras têm que estar aqui dentro. As rádios estão todas aqui dentro. Está aqui, ó, dividida. Só que cada uma tem uma frequência distinta, né? E cada uma vai ocupar que tanto? 200K. Por que 200K? Porque ele fala, ó, é estipulada para cada emissora uma largura de faixa de 180 mais 10 de cada lado. Então é 180 mais 10. Então cada uma ocupa 200K. Se a primeira é 88, a próxima vai ser quanto? 88,200? 88,200. E a próxima? Ponto 4. Ponto 4, 88,6, 88,8, 88, 88 nada, 89, 89,2. Isso é a frequência de ocupação, não é a frequência da emissora, é diferente. 89,4 e assim por diante. Então quer dizer que a primeira largura vai ser ocupada por uma rádio qualquer aí, que ela vai ocupar uma largura, né, dentro dessa faixa aqui, ela vai estar na largura de 88. A outra vai estar em 88,2. Então, o que seria... Deixa eu fazer diminuir aqui. Vou tentar representar aqui para vocês, de alguma maneira. Então, eu tenho isso daqui. A primeira rádio vai ocupar isso daqui, ó, 88. A segunda rádio, 88,2. A terceira rádio, 88,4. A outra, 88,6. A outra, 88,8. A outra, 90. Enfim, isso que nós estamos falando aqui, se a gente voltar lá, é aqui, ó, a largura ocupada pela emissora. É a faixa que cada emissora tem uma largura. Então, isso daqui nada mais é do que a largura de ocupação. Nessa largura de ocupação, qual que é a frequência que ela vai atuar? Não tenho a mínima ideia, vai depender dos equipamentos dela. Não tem como eu saber aqui, tá? E assim vai por diante até chegar em 108, que eu vou ter as minhas 100 operadoras atuando aí dentro. Entenderam isso? Sim. Rita, Iago, que tinha comentado errado, entenderam?
Beleza. Entendeu? Tem certeza? Sim, eu. Então, tá jóia. Os demais também, ok? Claro. Isso aí, Caio, tá certinho. Você comentou aí, tá? Então, ok, gente. Tem que ficar bem entendido isso. Uma coisa é a largura de banda que a operadora ocupa. Outra coisa é a frequência de comunicação dela, tá? Eu vou me comunicar na frequência de 3 kHz. Beleza, mas qual que é a largura de banda que eu vou ocupar? Quanto que está disponível para mim? Não sei. Tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso tem que ficar claro. Então, posso passar para frente? Tá ok? Número 7. Tá ok. Joia. Número 8. Também acredito que tranquilo. Analise os sinais abaixo referentes a tipos de modulação chaveada, né? Então, aqui, quando a gente tem um certo nível de bit, está mudando de fase. Então, vamos voltar para cá. Então, quando eu tenho isso daqui representa para mim mudança de fase, então eu tenho uma PSK e aqui eu tenho uma diferença de frequência. Então aqui eu tenho uma FSK, né? Então, qual que é a alternativa que representa os dois? Vai representar PSK e posteriormente número 1 PSK e número 2 FSK. Então, número 1 PSK e número 2 FSK. Então, alternativa letra D. Essa acredito que também é muito tranquilo com todo mundo. Correto? Correto. Alguma? Só esse código binário aí que não ficou muito certo, não, né? Então, eu vou concordar, tá? Eu concordo. Inclusive, quando eu peguei essa questão, se não me engano, é da CEMIG. Não tenho certeza. Porque se a gente olhar aqui, vamos voltar. Deixa eu pegar o binário aqui, só para a gente acompanhar. Enfim, se a gente pegar aqui, o zero significa para nós. Deixa eu apagar algumas coisas aqui. O zero vai significar para nós essa onda aqui, ó. O zero são duas ondas, né? Então a gente está aqui. Então aqui é o zero, uma, duas, que é o zero. Quando ele vem para o 1, vou colocar de azul aqui, o 1, ele vai representar né? São dois uns, né? Então vai até aqui, né? Que é o início de lá. E aqui, aí ele vai ter que dividir o 1 aqui em 2, né? Então, se a gente pegar o início de uma onda, aqui eu não tenho 4 ondas 1, se a gente for ao pé da letra. E aqui o 1, eu tenho uma, duas, três. Aí ele está passando, né? Ele já devia começar a alongar e vem até aqui de novo. Então, assim, ao pé da letra não vinga a numeração binária, tá? Eu concordo 100% com você.
E aí ele continua a ordem das ondas aí, né? Se a gente voltar ao zero de novo, 1 é onde mudou de fase, 1 é onde mudou de fase, e o zero vai continuar, né? Então, aí em relação ao binário, sim. Diga, ia falar? Desculpa. Não, é isso mesmo, é porque eu fiquei bugado nessa parte. Não, em relação, se for analisar o binário com a onda, não bate, não. Não vai tão bem, não. Tá? E não foi, e todas as questões, por curiosidade, foram questões que não foram anuladas. Essa não foi anulada, por exemplo. As outras também não, mas essa talvez era plausível de se anular por causa da informação digital, né? Mas, enfim, é concurso, quem sou eu? Fazer o quê, né? Né? Agora, o que ele poderia ter feito aqui, já aproveitando o Iago comentando, analise os sinais abaixo referentes de modulação. Ele poderia ter colocado uma observação aqui, do tipo, o sinal digital é apenas uma demonstração das mudanças da forma de onda, algo assim. Ou seja, ele acabou com todo o problema, porque ele já fala que é uma demonstração e não a onda, a informação digital, igual ele coloca aqui, né? Então, ele já acabaria com o problema aí. Mas, enfim, já que tem que marcar, marcaria a D. Tá normal. Ok? Essa daqui, número 8. Ok. Ok? Joia. Número 9 é uma modulação QAM com a taxa de 2.400 baud e 8 bits por símbolo. A taxa de transmissão de dados em bits por segundo essa é muito fácil, a gente cansou de fazer, mas enfim, se você tem 2.400 e é transmitido em 8 bits por segundo, multiplicando os dois, você tem a taxa de transmissão. A gente cansou de fazer de para lá e para cá. Número 9, ok? Tranquilo para todo mundo? Tranquilo. Sim, sim. Sim? Então, joia. Na 10, julga os itens relativos à transmissão digital, né? Sinais podem ser classificados como de tempo contínuo ou de tempo discreto. Já expliquei lá no início, né? Um sinal digital modulado FSK é um exemplo de sinal discreto. Já acabamos, lá em cima, logo no início, a gente falou sobre sinal discreto e de sinal contínuo, né? Contínuo é 0 e 1, então ele vai ser contínuo ao longo do tempo. O discreto é quando ele vai variar os valores ao longo do tempo, de acordo com a amplitude, né? Então, o FSK, ele não é discreto, ele é contínuo, né? Ok? Contínuo e discreto, essa diferença? Ok. Joia. Na número 11, a figura representa a descrição de um sinal no domínio da frequência. Todo sinal nosso é no domínio da frequência do tempo, né? Não tem outra opção. E ele é representado com a tensão, onde se observa que sua banda de frequência é limitada ao intervalo de -b a b. Beleza, então aqui no início a gente tem -b e aqui no final a b, então essa é o meu BW, né? Ou seja, a minha largura de banda. Até aí não me falou nada de importante. Para a transmissão desse sinal através de um canal cuja banda passante situa-se em torno da frequência de 1 giga, ou seja, o B é muito menor que 1 giga, esse sinal deve sofrer o processo de... Se ele está falando, olha só, o grande ponto dessa questão está logo aqui no início, que para a transmissão desse sinal, através de um canal, ou seja, eu tenho que transmitir o sinal por um canal, ou seja, eu tenho que fazer a transmissão.
Se você tem que fazer a transmissão de um sinal, sendo que ele está no domínio da frequência, ou seja, ele está em tratamento ainda, ele não está no domínio do tempo para poder ser transmitido, você não tem que fazer amostragem, porque a amostragem é quando você faz todo o sistema para validar uma onda, né? Você ainda está na frequência, o cara acabou de falar, você ainda não fez nada com o sinal, né? Você não tem que codificar. Como que você codifica se nem o sinal você tem ainda? Decodifica? Piorou, você está na dominante frequência e não do tempo para ter algo digital, né? Filtrar, você só vai filtrar se você tiver algum ruído, algum problema, algum sistema. Na verdade, toda onda é filtrada, né? Independente se você tem ou não algum sistema, algum problema. Então, se você tem uma onda e essa onda precisa ter uma transmissão num canal, essa transmissão, para ter a transmissão, você tem que ter uma modulação. Então, você tem que ter a onda modulante e a onda modulada. Em outras palavras, você tem que ter a onda portadora e o seu sinal original. E isso vai fazer o processo de modulação. Quando você tem um sinal original, quando alguém fala, quando você tem um sinal qualquer, esse sinal é agrupado para ter uma modulação, tá? Então, eu tenho o meu sinal numa onda qualquer, eu tenho o meu sinal original, eu vou ter a minha onda portadora, que é onde eu tenho, e vou fazer a junção dos dois aqui, que eu não vou desenhar, que eu não vou dar conta, tá? Então, eu tenho que ter, por fim, a modulação. Certo, número 11? Certo. E aos demais, ficou claro? Sim, senhor. Sim? Então, joia. Thank you. Número 12. Com relação ao sistema, de modulação digital, PSK, o sinal digital a ser transmitido é codificado por meio de variação na amplitude e na frequência portadora. Alguém sabe me dizer por que é certo ou por que é errado? Vou até apagar aqui. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Por quê? Porque não é variação de amplitude. Justamente. Na PSK, se vocês observarem, vamos pegar lá um exemplo, aqui é um exemplo, né, de PSK. Deixa eu apagar isso daqui, melhor. Então, se a gente pegar a PSK, que é essa daqui, a nossa amplitude, ela permanece a mesma, do início até o final, né? Ah, mas tem esse ponto. Tá, mas isso daqui é uma inversão de fase, não é uma variação de amplitude. Aqui eu tenho um ponto de inversão. Eu não tenho amplitude denominada aqui, né? Então, PSK vai variar apenas na nossa frequência, né? E, claro, com a fase também, não só na frequência, tá? Ok, número 12? Pode seguir. Ok. Então, joia. 13. Considere isso daqui, vamos jogar para lá. Ele pega isso daqui e pergunta o quê? O índice de modulação do sinal. Então, se eu tenho o meu máximo e eu tenho
o meu mínimo, que, né, é considerado 2 aqui. Então, é simples, a diferença que seria os nossos aqui de 60%, né? Então, a gente tem que lembrar que o meu Mi, quem que é o meu Mi? Quem que é o meu índice de modulação do meu sinal? Lembram qual que é a fórmula? Valor máximo menos valor mínimo dividido pelo valor máximo mais o mínimo. Máximo menos o mínimo dividido pelo máximo mais o mínimo. Joia, baixinho. Opa! Joia. Que isso a gente vai ter, então, o nosso máximo, que é 8, menos o mínimo, que é 2, dividido pelo máximo, que é 8, mais o mínimo, que é 2. Então, isso a gente vai ter... Opa! Isso. Problema aqui. Volta. Aí. Deixa eu apagar. Então, isso a gente vai ter quem no final? Então, se eu tenho 8 menos 2, alguém sabe? É difícil. Tô brincando, gente. Vocês não entram na minha brincadeira, não? Iago, baixinho, você mesmo. 8 menos 2. 5. Vamos, baixinho. Vai, né, para brincar. Dividido por 10. Então, a gente vai ter 60%. Né? Multiplicando por 100 no final. Então, isso é a diferença... Caralho. Esse é o índice, né, de modulação entre os dois aí. Então, a gente tem esse 60%. Então, voltando, seria aqui os nossos 60%. Né? O que eu posso fechar? Que essa diferença aqui ela vai aumentando ou diminuindo de acordo com a amplitude da onda. Né? Ok, número 13? Ok. Ok. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Como que é? Caio, a prova eu vou passar para vocês, vai ser pelo Google Forms, né? Você vai entrar, vai digitar o seu nome, digitar seus dados ali e fazer. Uma prova online, prova normal, tá? Não difere em nada. Uai, cara, assim, poder, não podia não, né? Mas eu não vou estar aí para controlar, não. Então, como se diz, cada um faz o que acha que deve fazer, sabe o que faz. Mas, assim, as questões, elas são questões de pensar, são questões de raciocinar, são questões de desenvolver raciocínio, não são questões diretas, né? São questões parecidas com essa que nós fizemos aqui. Muitas dessas questões são questões que você tem que pensar, que o Google não te dá a resposta. Se você pegar essas questões que nós acabamos de resolver, você digitar no Google, você vai gastar muito tempo para pesquisar, né? Então, assim, na verdade é livre. Vai pesquisar, Google vai pesquisar o que você quiser. Mas tem que tomar cuidado com o tempo também, né? Ao mesmo tempo tem o tempo, né?
E eu nem chamo, cara, de prova, é mais uma atividade avaliativa, porque parte da prova vocês vão ter que fazer, vai ser um teste, teste no computador, vocês vão ter que entrar em site, vai ter que digitar uns dados, vai ter que, enfim, parecido com o que a gente vai fazer amanhã. Amanhã eu vou fazer um trabalho desse com vocês aqui, tá? Tem um site, vai digitar lá, vai pegar os dados, vai preencher os dados no formulário. Amanhã a gente já vai fazer o teste no formulário, tá? Para vocês se ambientalizar antes de ter a prova, para já ver como que é tudo, não ter, como falo, não ter surpresa, né? Mas é isso. Não tem erro, não. É tranquilo, tá? Semana que vem, Marcos, na quarta, porque na segunda e terça é feriado, né? Não temos aula. A gente faz a prova na quarta. Ah, eu consegui, lembrando, eu consegui pegar a prova de vocês com muito, muito, muito custo, tá? Amanhã para quinta eu coloco a nota lá no portal, tá? Segunda e terça não tem não, Iago, é feriado, tá? Tá no calendário. Eu tenho uma pergunta para vocês, apesar de ser uma pergunta que vocês vão responder, lá na aula de hoje já tem atividade online, já está rolando lá desde o início, para vocês responderem sobre a prova. Prova não, sobre esse teste, né? O que vocês acharam? Difícil, fácil, bom, ruim? O que vocês acharam? Me dê um feedback aí. Foi top, mano. Deu pra avaliar bem. Joia. Pode sim, Rita, pode responder na própria caixa, não tem problema não, tá? Deixa eu já parar aqui, que não... Joia. Eu quero perguntar uma coisa para vocês antes. Não, antes de eu perguntar, eu tô atropelando as coisas, me desculpem. E os demais, valeu a pena esse teste, assim, a explicação, assim? Foi bom? Foi ruim? Joia. Que bacana, fico feliz. Agora, então, eu tenho uma pergunta para vocês, que é o seguinte: eu tenho duas maneiras de fazer isso, e a primeira maneira, que eu sempre gosto de fazer assim, eu acho que nesse momento online que nós estamos, eu acho muito legal, como eu fiz, porque eu libero, a gente vê a matéria normal, né? Faz amanhã a gente vai ter uma prática para fazer, enfim. Então, inclusive amanhã eu peço para todo mundo estar com o notebook, se possível, tá? Se não, vai ser possível, mas preferencial com notebook. Eu gosto muito assim, quando eu explico a matéria e tudo, e dou o tempo para vocês fazerem, e à medida que vocês forem fazendo as questões, vocês vão me perguntando, tirando dúvida daquelas questões. E eu tento não dar a resposta, mas instigar vocês a chegar nas respostas, como eu tentei fazer, né? Eu acho muito bacana desse jeito. E não apenas eu, por exemplo, acabou a aula hoje. Oi, gente, tem exercício, faz para a semana que vem a gente corrigir. Né? Então, na minha opinião, eu acho isso muito valioso. Eu deixar aquela aula para eu estar aqui, vocês farem exercício e tirar dúvida, como se fosse em sala de aula mesmo. O que vocês acham?
Que a pergunta é opção 1 ou opção 2. Opção 1 é eu passar a atividade, vocês fazerem em casa e a gente corrige na próxima aula. Ou opção 2, como eu fiz, eu tirei aquela aula, tirei não, né? Já estava programado, peguei a aula, deixei a atividade para vocês fazerem no horário de aula e nas dúvidas eu estava aqui para conseguir auxiliar vocês. Acho a opção 2 melhor. 2. Joia. E os demais? Beleza, então. Joia, Iago, ok. Os demais, Lucas, baixinho, que eu tô lembrando aqui, Laura. Tem 3 não, Caio, fica esperto. Só você mesmo. Então, joia. Então, beleza. Então, vamos manter a 2 assim, tá? Uma outra pergunta que eu tenho para a gente fechar. Uma última pergunta que eu tenho para a gente fechar a aula de hoje. A explicação dessa maneira, a velocidade que eu estou indo, tá ok? Tá dando para compreender? Mantenho assim? Beleza, então. Sim, tá legal. Então, joia, Érico. Beleza, gente. Agradeço o feedback aí, tá? Então, galera, é isso. Brigadão. Qualquer dúvida, estou aqui. Amanhã, 18h50 em ponto, tá ok? 18h55 eu começo, tá? Já vou mandar o link antes, 18h55 a gente começa, sempre com 5 minutos. E amanhã nós vamos fazer uma atividade avaliativa, tá? Quando eu falo de atividade avaliativa, um exercício, tá ok? E aí tem os passo a passo para vocês fazerem, vou mandar direto para o Google Form para vocês se ambientalizarem com a plataforma para a semana que vem. É muito simples, não tem segredo, na verdade você só tem que responder, não tem que fazer nada. E já ficam aí do lado com caneta, papel, lápis, vocês vão precisar fazer algumas contas para poder achar a resposta, tá bom? Já antecipem aí, por favor, tá? Então, gente, é isso. Qualquer dúvida, estou aqui inteiramente à disposição. Obrigado. Tchau. Até amanhã. Boa noite para todo mundo. Juízo. Fiquem com Deus.